E aí, galerinha, beleza? Professor Alan Ibiapina, professor de Química, mais uma vez para te ajudar a conquistar seu sonho de ingressar na universidade pública. E hoje nós vamos para a nossa última parte sobre ligações químicas, tá? Parte 5, parte final. É uma aula curta, tá? E a gente vai ver a diferença dos compostos iônicos moleculares e metálico, tá? Substância metálica, que é muito importante para o Enem. Gente, é muito importante. Porque o que mais sobressai é perceber as características de uma substância, né? Qual é a relação da ligação química com aquela característica em si, tá certo? Então, essa aula é bem importante para a gente fechar com chave de ouro todo o nosso assunto sobre ligações. Bom, como já foi visto nas outras aulas anteriores, tá? Um átomo que não está estável como um gás nobre, ele vai fazer uma ligação química. Essa ligação pode ser uma ligação iônica, tá? Pode ser uma ligação covalente, e pode ser uma ligação metálica, tá? Recapitulando, a ligação iônica acontece entre um metal e um ametal. A ligação covalente acontece entre ametais, tá? Um átomo ametálico se combina com outro átomo ametálico. E você tem uma ligação metálica, né? Que é quando metais se combinam. Inclusive, nós temos uma teoria para falar sobre isso. É a teoria do mar de elétrons. É a parte 4, parte 3, tá? Do assunto sobre ligações químicas. Pois bem, uma substância formada por ligação covalente que pode ter, tá? Só para recapitular, ó, a sua ligação pode ser considerada polar ou apolar, ela pode formar dois tipos de substância, ok? Ela pode formar uma substância molecular, e ela pode formar uma substância covalente. Já átomos que se unem por ligação iônica vão formar um composto iônico. E átomos que se unem por ligação metálica vão formar uma substância metálica. É bom você estar ligado nesses nomes aqui, ó. Tá certo? De novo. Se uma substância é formada por ligação iônica, ele é chamado de composto iônico. Se é formado por ligação covalente, ele pode ser molecular ou covalente. E se for formado por ligação metálica, é uma substância metálica. De cara, Alan, qual é a diferença entre uma substância molecular e uma substância covalente? Parece bem simples, né? Mas o próprio nome diz. Uma substância molecular é uma substância que forma moléculas, tá? Como, por exemplo, a água e o gás carbônico, tá? Já uma substância covalente, ela é formada por ligação covalente, que é um compartilhamento de elétrons, mas não forma moléculas. É o caso do grafite, tá? É o caso do grafite, é o caso do diamante, tá certo? Tem uma aula que nós falamos sobre alotropia, certo? As diferenças, né? Quando você tem substâncias simples e diferentes, mas que são formadas pelo mesmo elemento. O carbono, ele é capaz de formar 5 substâncias diferentes. O grafite, o diamante, o grafeno, o fulereno e os nanotubos. O grafite e o diamante, ele é formado apenas por átomos de carbono, todos unidos por ligação covalente, mas que não formam molécula. Por isso que eles se enquadram perfeitamente no conceito de substância covalente. Tá? Então, cuidado, pessoal. Nem toda substância formada que tenha ligação covalente vai formar moléculas, tá bom? Então, essa é a diferença. E aí vem a parte principal. Quais são as principais diferenças entre essas substâncias, tá? Vamos colocar aqui, ó. Nós temos a substância, né, o composto iônico. Nós temos o composto molecular. E nós temos a substância metálica. Vamos fazer aqui a diferenciação. Ok? Primeiro conceito, né? Qual é o tipo de ligação? Né? Qual é a principal característica? Nos compostos iônicos você tem
uma doação de elétrons. Doação de elétrons. Na substância molecular, você tem um compartilhamento de elétrons, e a ligação metálica ela é explicada pela teoria do mar de elétrons, tá? Eu espero que você dê uma revisada aí na nossa parte de ligações químicas, parte 3. Então essa é a principal diferença. E o que é que acontece? Um composto iônico, ele é formado pela união de vários íons. Você tem um cátion que se junta com um ânion, que se junta com um cátion, que se junta com um ânion, que se junta com um cátion. Esse é o aspecto microscópico de uma substância assim. E ele vai formar um aglomerado de íons, que nós chamamos de retículo cristalino. Também foi comentado na aula sobre ligações iônicas, tá, pessoal? Isso aqui é um resumão diferenciando os compostos. Já uma substância molecular ela é formada por moléculas. Você tem, por exemplo, a molécula de água, você tem a molécula do gás carbônico, você tem a molécula da amônia, que é o NH3, né? Aqui você vai ter precisamente moléculas, tá certo? E na ligação metálica, né, uma substância metálica, ela é formada pela a organização de vários átomos, certo? Sobrepostos, em posições bem definidas, sem movimentos muito livres, tá? Apenas um movimento vibracional, e que se apresentam carregados positivamente, porque os metais, para se estabilizarem, eles precisam perder elétrons. Então, eles vão perder os seus elétrons e vão acabar ficando carregados positivamente. Tudo isso formando também um retículo cristalino. E esses elétrons que foram liberados pelos átomos para se estabilizar vão ficar nesses espaços entre eles aqui, ó, formando o que nós chamamos de mar de elétrons. Então, essa é a principal característica das substâncias metálicas, ok? Olha só, que bacana. E por causa dessas características da ligação, nós vamos ter algumas características macroscópicas, tá certo? Como, por exemplo, os compostos iônicos, eles apresentam, em regra geral, alto ponto de fusão e ponto de ebulição. É o normal deles, tá? Em regra geral. Agora, existem exceções, na química sempre tem exceção. Já as substâncias moleculares apresentam baixo ponto de fusão e ponto de ebulição, tá certo? E as substâncias metálicas apresentam alto ponto de fusão e ponto de ebulição, com exceção do galho. Como eu falei na aula sobre ligação metálica, o galho ele apresenta um baixo ponto de ebulição, inclusive menor do que a temperatura do nosso corpo. Então, se você colocar um pedaço de galho na sua mão, ele vai derreter, ok? Então, tem as exceções. Bom, como os compostos iônicos têm alto ponto de fusão, em via de regra, a 25 graus Celsius, eles são sólidos, tá? Todos os compostos iônicos são sólidos à temperatura ambiente. Já as substâncias moleculares, a 25 graus Celsius, você vai ter exemplos de substâncias no estado sólido, como é o caso da areia. Você tem substâncias no estado líquido, como é o caso da água, e você tem substâncias no estado gasoso, como, por exemplo, o gás carbônico, gás oxigênio e gás nitrogênio. Beleza? E as substâncias metálicas, a 25 graus Celsius, em via de regra, vão se apresentar no estado sólido, com exceção do mercúrio, ok? Que na temperatura ambiente se encontra no estado líquido. Essas são as principais diferenças entre esses compostos. Outra diferença importante, vou até apagar aqui, certo? É a chamada condutividade elétrica. Isso aqui é importantíssimo, é cobrado nos vestibulares tradicionais, tá? Os compostos iônicos, eles só conduzem corrente elétrica em uma situação. Quando estão dissolvidos em água, tá? Quando estão dissolvidos em água ou quando estão no estado líquido, quando eles se encontram derretidos ou fundidos, né? Então, o que é um metal fundido? É um metal que passou pela fusão, né? Que é o processo de derretimento. Então, os compostos iônicos, quando estão no estado líquido, né? O estado fundido, ou dissolvidos em água, são condutores de eletricidade.
Os compostos metálicos, as substâncias moleculares, elas não conduzem corrente elétrica, tá, pessoal? Não conduzem. Vou colocar aqui, ó. Não conduzem. Alan, então, quer dizer que a água não conduz corrente elétrica? Porque a água é uma substância molecular. Não, a água não conduz corrente elétrica. Quem conduz a corrente, na verdade, são os íons provenientes de sais, que são substâncias iônicas, que estão presentes na água. Então, a água que a gente pega da torneira, a água que a gente compra para beber, a água mineral, tanto faz se a natural ou adicionada de sais, ela apresenta sais dissolvidos, que são substâncias iônicas, que passam a conduzir a corrente ali naquele meio aquoso. Mas a água em si ela não conduz corrente elétrica, beleza? Porém, existe uma exceção. Há um grupo de substâncias que são os ácidos, que quando dissolvidos em água, conduzem, tá certo? A gente vai ver isso aí. Ácidos, quando dissolvidos em água, se transformam em íons, tá? Conseguem gerar íons por um processo chamado de ionização e acabam conduzindo corrente elétrica, tá bom? E as substâncias metálicas conduzem corrente elétrica, não em água, né? Porque os metais não podem ser dissolvidos em água, mas conduzem corrente elétrica tanto no estado líquido como no estado, principalmente no estado sólido, tá certo? Que é o que a gente mais vê. Né? O cobre, por exemplo, é um bom condutor de eletricidade, por isso que ele é utilizado na fiação elétrica da cidade. E até no estado líquido os metais também conduzem corrente elétrica. Então, essas são as principais características, tá? Que você precisa saber. Substâncias metálicas não são solúveis em água. Substâncias moleculares vai depender da polaridade da molécula, tá? Se uma substância molecular for polar, ela se mistura com a água, porque a água também é polar. Mas se essa substância for apolar, ela não se mistura com a água. É o exemplo do óleo, da graxa e do petróleo. Cenas do próximo capítulo, a gente vai ver isso futuramente, tá, pessoal? E os compostos iônicos só são solúveis em solventes polares, como a água, beleza? Então, sal se dissolve na água, mas não se dissolve no óleo, por exemplo. Bom, então tudo isso aqui é um assunto importante para a gente fechar com chave de ouro o assunto sobre ligações, tá? É importante você saber disso. O Enem cobra isso, exige isso de você. E espero ter contribuído mais um pouquinho com o seu sonho, tá bom, pessoal? Conte com a gente aqui no Enem, tá? Assistam as outras aulas também, biologia, geografia, história. Comente. Se você está assistindo pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, tá bom? Para ter atualizações, para você saber quando tem um vídeo novo, quando aparece um ao vivo assim, beleza? Divulga para os seus amigos, tá certo? E qualquer dúvida que você tiver, dá uma recapitulada nos assuntos anteriores, tá? Tem tudo lá no nosso site, tá bom? No enem.com.br. Vai lá na playlist de química, procura lá assuntos de ligações químicas, de tabela periódica, de teorias atômicas. Eu recomendo, pessoal, porque isso é parte da química geral, que é base para as outras químicas, tá bom? Então, quando você tem uma base bem legal, você não sente dificuldade nos outros assuntos, beleza? Então, a todos um excelente estudo, que Deus os abençoe e até a próxima. Valeu, tchau, tchau!